Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia, mais um dia que o Senhor fez para nós. Bom dia, bom dia. Hoje, 20 de maio. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estaremos lendo o Esdras, do capítulo 5. Amém? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estar lendo Esdras do capítulo 8 a Neemias. Bom dia. A Neemias capítulo 1. Bom dia, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, amém? Mais um dia na presença dEle para conhecer a Tua palavra e viver esse dia que o Senhor fez, amém? Vamos orar? Amém, graças a Deus que está tudo bem, Aline, aqui tudo bem, graças a Deus. Deus é bom, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, grandioso e misericordioso, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom e tem nos abençoado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Eu não canso de agradecer por isso. E agradecer pela vida, pelo respirar que o Senhor nos concede nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para nós nesse dia. Oh Deus, nós queremos viver, ó Pai, o propósito do Senhor. Que o Senhor tire, ó Pai eterno, todo o impedimento, todas as amarras, tudo, Pai amado, que vem nos fazer desfalecer e olhar para trás. Eu peço que tire agora, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família e o nosso Brasil. E que todos sejam, ó Pai amados, protegidos e guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deus é bom. Vamos estar lendo Esdras capítulo 8. A lista dos que voltaram com Esdras. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate e Moabe, Elionai, filho de Jeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Zesaías, filhos de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filhos de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filhos de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Gad,
Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Jabude, e com eles 70 homens. Esdra manda buscar levitas. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Messulão, os chefes, como também a Joairibe e a Elnatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Cassifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e a Assabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, e com seus irmãos e os filhos dele, 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O jejum. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe haviam dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Aleluia! A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Amém. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Ele nos atendeu. A entrega das contribuições aos sacerdotes. Então separei 12 dos principais, isto é, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhe nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vosso Pai. Vigiai-os e guardai-os até que peçeis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. A chegada a Jerusalém.
partimos-nos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e o entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesus, e Noadias, filho de Ebineum, levitas. Tudo foi contado e pesado e posto, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 carneiros e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei a seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Capítulo 9. A oração e confissão de Esdras. Acabados, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e o arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus? Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo:
A terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram e de uma extremidade à outra. Por isso não dareis a vossas filhas e a seus filhos e suas filhas, não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixeis por herança vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes estes restantes que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na sua culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Capítulo 10. Os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Enquanto Esdra orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, aleluia, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois essa coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deveriam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9. Todo o povo se ajuntou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: vós transgredides, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja segundo as tuas palavras. Assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora.
E não é isso obra de um dia ou dois? Pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazias, filho de Tievá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sebatai, levita, os apoiaram. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de famílias, segundo a casa de seus pais, e se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nessa coisa. E os concluíram no dia do 1º do 1º mês, do 1º do 10º mês, para inquirir nessa coisa. E os concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes, que casaram com mulheres estrangeiras, os filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Emer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Parsu, Elioenai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos filhos dos levitas, Josabade e Simei. Quelaías, este é Quelita. Petaías, Judá e Eliezer. Dos santos, dos cântaros, Eliacibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, os filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Jatu, Elionai, Eliacibe, Matanias, Jerimote, Jabade e Assisa. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Jabai e Atrai. Dos filhos de Banim, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seial e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Zemaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Zeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani-Maadai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matanai, Zaassai, Bani, Binuim, Simei, Selemias, Natã, Adalias, Magnabai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Ladai, Joel e Benaia.
Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, algumas dos quais tinham filhos dessas mulheres. Amém? Agora nós vamos para o livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, e que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os que cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? E nós vamos começar a ver aqui a história de Neemias, que ele orou ao Senhor por Jerusalém. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, Ele tem nos abençoado. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe, né? Esse dia que o Senhor fez para nós, e que seja um dia extraordinário na presença do Pai. Amém? Vamos fazer o nosso boot? Amém? Feche os seus olhos, respira fundo. Pai amado, Pai justo, Pai bondoso, obrigada por mais um dia. Obrigada por me despertar nesta manhã e renovar as minhas forças. Obrigada por estar com o pensamento e o coração em mim. Porque se hoje, nesta manhã, eu me levantei, é porque verdadeiramente Tu estás comigo. Tu estás me amando.
Eu quero te convidar a se colocar na posição de um verdadeiro general e respirar profundamente e sentir e visualizar este amor misericordioso que o Pai tem por cada um de nós. Respire profundamente, sinta e veja e perceba o amor do Pai por você nesta manhã. Sinta-se verdadeiramente amada. Respire profundamente e expire, sentindo o verdadeiro amor do Pai Criador, o Pai que nos ama infinitamente e renova todas as forças. Sinta-se amado e amada. Aleluia. Amém. Amém. Sinta-se amado pelo Pai. Perceba e veja o amor do Pai por você. Esse é o nosso Deus. Um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E Ele nos despertou nesse dia para mais uma vez viver o que temos que viver para a honra e glória do Senhor. Amém? Bom dia, Virgínia. Bom dia. Acabamos de fazer a nossa leitura bíblica. Fizemos a nossa oração final aqui. E abençoado dia para todas nós. Que o Senhor abençoe esse dia, abençoe a nossa família, a nossa casa, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã. Amém?